E brevemente eu tenho uma palavra para deixar para o seu coração. O Senhor Jesus falou comigo durante uma semana através dessa palavra. E eu quero compartilhar com você e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 até o 13. Quantos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então que você acompanhe comigo a leitura. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Será que você pode fechar o seu olho e você pode reclinar a sua cabeça? Pai, nós te glorificamos pela tua palavra. Essa é a tua palavra nessa noite, Senhor. Esse é o teu ensinamento, Senhor Jesus, o qual o Senhor ensinou aos discípulos, o qual perdura, Senhor, durante milênios. E nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, em hoje poder nos deleitarmos através da revelação da tua Escritura. Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que cada coração nessa noite, cada espírito, cada, Senhor, alma, Senhor Jesus Cristo, seja, Senhor, recebida e seja, Senhor Jesus Cristo, cheia do teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos está em ti, Pai. Pai, que a tua palavra ela venha nos alcançar nessa noite, Senhor, e que o Senhor me use, Senhor, como canal, Pai, para trazer a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O que você acabou de ler em Mateus capítulo 6 é uma cena de quando Jesus ele está pregando e as pessoas indagam a ele: Senhor, como devemos orar? Como devemos orar ao Senhor? Como devemos te buscar? E o Senhor o Senhor Jesus entrega essa oração poderosa para todo aquele povo naquela hora. E ele começa a ensinar o povo. Jesus, naquele momento, ele não estava só apenas ensinando o povo a orar, mas ele estava nos revelando a mentalidade do reino. Como assim, pastor? Calma que você vai entender. As pessoas estavam questionando a Deus de como orar, porque elas não queriam fazer vãs repetições, elas não queriam orar a mesma coisa, elas pedem ao Senhor uma receita, elas pedem um caminho. Mas quando Jesus ele começa a ensinar o povo a orar, ele não está apenas só ensinando a orar, mas ele está revelando a mentalidade do reino dele. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, não é apenas uma oração simples, é uma declaração sobrenatural e profética do governo que existe no céu. Se você leu e se você percebeu, existe uma parte que o Senhor Jesus diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino na terra exatamente como ele é no céu. Essa declaração não é uma simples oração, mas é uma declaração profética daquilo que já existe e que pode vir a existir aqui nessa terra. É uma declaração profética de uma realidade que já existe no céu e que pode ser vivida aqui na terra. Mas se assim como eu, você leu a oração
E Jesus ele fala através da oração do Pai Nosso de reino, que o seu reino seja estabelecido aqui na terra, exatamente como ele é no céu. Mas eu não sei se você já estudou, se você já teve um tempo, acho que todo mundo já passou por aquela aula de história e a gente estudou a monarquia, os reinos, os reinados. Deixa eu te falar, para que todo reino ele subsista, ele precisa de embaixadores. Para que todo reino ele se estabeleça, ele precisa de embaixadores, de pessoas que carregam aquele reino. Então quando eu digo a você que essa oração, ela não é apenas Jesus nos ensinando a orar, mas é uma declaração profética daquilo que já existe no céu, e eu quero falar com você nessa noite. Então assim como um reino, como havia antes monarquias, reinos, existia um povo daquele reinado. E a palavra vai dizer que Jesus ele diz assim, que venha o teu reino sobre nós, que invada a terra, que seja exatamente como é no céu, aqui na terra. Mas para o reino vir, ele precisa de representantes, embaixadores. E pergunta comigo, quem são esses representantes? Não, pergunta de novo, quem são esses representantes? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz a ela, é eu e você, meu irmão. O representante do reino que já existe no céu e precisa ser estabelecido aqui na terra, somos eu e você. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Precisa de representantes, de embaixadores. E já é uma realidade. E quando Jesus ele começa a declarar essa oração, e o primeiro versículo já me salta aos olhos, porque ele começa a declarar assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Deixa eu te dizer, muitas das vezes você tem andado com Deus como se Ele não fosse o teu pai, mas fosse o pai de outra pessoa. Mas deixa eu te falar nessa noite, o Pai é nosso. Deixa eu te falar, o Pai é teu, o Pai é meu. E Ele não tem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, e nem as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Ele te diz nessa noite, o Pai é nosso. Não ande nessa terra como se você não tivesse um pai. Você tem um pai. E deixa eu te falar, até que o seu pai da terra tenha te abandonado, deixa eu te dizer, o Pai é nosso. E me salta os olhos, porque ele começa a dizer Pai Nosso. Ele poderia dizer como um filho unigênito do Pai, Pai, e começar a oração assim. Mas ele começa uma declaração poderosa, dizendo um Pai Nosso. Porque o reino de Deus que é estabelecido no céu, ele é muito poderoso para que seja só de uma pessoa meramente, é nosso. A glória dele é tremenda, é nossa. O poder dele se estabelece sobre nós. O reino de Deus, ele já é real, ele já existe nos céus. E a primeira coisa que Deus nos ensina é que o Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. E no versículo 10 ele fala, mas uma coisa poderosa, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. A palavra do Senhor no livro de Lucas 17, 21 vai dizer que o reino de Deus está entre nós. O governo de Deus é soberano, mas o reino de Deus existe dentro de nós e está em nós. A realidade que já é no céu, que já existe no céu, o reino de Deus que já é estabelecido no céu, ele está dentro de nós. O reino de Deus já é uma realidade, já existe nos céus. O governo de Deus nos céus, ele é soberano, a sua vontade é perfeita, a sua justiça, a sua presença.
No céu, Deus ele vai reinar sem resistência, porque é o reino dele. Pensa comigo, quando existia reis, todos os seus súditos tinham que ser governados por esse rei, não tinha resistência. O rei reinava em glória, reinava em poder. E quando Jesus diz assim, venha o teu reino, Deus ele já reina sem resistência no céu. Quando ele fala, tudo obedece, tudo flui, tudo caminha, porque é o reino de Deus. Mas quando Deus diz assim, quando Jesus nos ensina a orar e diz assim, mas na terra, seja feito como é no céu, que o teu reino venha a ser na terra exatamente como ele é no céu. Ele está nos ensinando uma coisa muito poderosa. No reino de Deus que existe no céu e ele reina em glória, não há resistência. Mas aqui na terra há uma resistência para que o reino de Deus seja estabelecido. Há uma resistência, a resistência do pecado, da desobediência. Mas Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, que há como o reino de Deus que existe nos céus, ser exatamente assim na terra. Porque existem embaixadores dos céus que carregam uma verdade dentro de si. Mas há essa resistência. Há uma declaração de uma guerra espiritual. Quando Jesus diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus reina em glória, em majestade, em poder no céu e tem toda a autoridade. Mas existe uma resistência, e quando eu leio esse versículo, eu vejo uma declaração de guerra espiritual. Eu vejo o Senhor dizendo assim, olha, quando você orar, você diz assim, ó Senhor, reina em mim, que o teu reino seja estabelecido em mim, como no céu, que a tua vontade seja feita em mim, como ela é no céu. O que eu quero te dizer com isso? Muitas das vezes você quer viver no reino, desfrutar das coisas do rei, mas é difícil orar e dizer, Senhor, venha o teu reino sobre mim, seja feita a tua vontade sobre mim, assim na terra como é no céu. É muito bom receber aquilo que é bom do rei, mas quando é que você vai começar a declarar, venha o teu reino sobre mim? É difícil, é uma guerra espiritual, você fazer essa oração e dizer assim, Senhor, governa a minha vida mais do que a minha vontade. Quando Jesus ele ensina essa oração, e quando ele declara que vem o teu reino, ele nos está mostrando uma batalha que é travada todos os dias, e que eu e você precisamos declarar e vencer. Que venha o teu reino sobre mim, que venha o teu reino sobre mim. Quando o reino de Deus está sobre mim, sobre você, meu irmão, deixa eu te dizer, não há resistência, não há empecilho do maligno, porque quando o rei da vida governa a minha e a tua vida, meu irmão, não há quem possa resistir. É um clamor de submissão. É um clamor dizendo a Deus, Senhor, eu te dou autoridade para reinar em mim. Mas voltando para o conceito de reino e de Senhor. As pessoas quando viviam numa época em que precisavam ser governadas por um rei, o decreto que o rei estabelecia era ordem. As pessoas viviam como o rei queria, caminhavam como o rei queria, ou estabeleciam sua vida debaixo da ordem do rei.
Mas só que a gente tem vivido um evangelho em que eu quero viver o reino até o momento em que me agrada. Eu quero viver o reino até o momento em que não me dói. Eu quero viver no reino até o momento em que Deus está fazendo a minha vontade. Mas Ele te trouxe aqui para te dizer, começa a declarar: o teu reino venha sobre mim, assim na terra como Ele é no céu. Meu Deus, assim na terra como Ele é no céu. O reino dele já é real, mas há um clamor de submissão que Jesus nos entrega, em poder dizer: Senhor, governa aqui como o Senhor governa lá no céu. Eu quero te perguntar nessa noite: quem tem governado os teus pensamentos? Quem tem governado a tua vida? Quem tem governado os teus passos? Ah, Senhor, só governa até aqui, porque daqui para frente eu vou me autogovernar. Eu quero te dizer que você vai começar a declarar sobre a sua vida: Senhor, vem o teu reino, governa a minha vida, como o Senhor governa no céu, com a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Para o reino de Deus vir na terra, exatamente como Ele é no céu, Ele precisa de embaixadores na terra. Pensa comigo no reino de Deus que já é real no céu, que já está estabelecido no céu. Há anjos, mas na terra há filhos de Deus. Deixa eu te falar, os anjos, eles queriam dar tudo para ter aquilo que eu e você tem, o poder de proclamar o reino de Deus, o poder de viver o reino de Deus. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós. Mas deixa eu te dizer, um embaixador, ele vive segundo as leis do seu reino. Mesmo estando em território estrangeiro, eu e você somos estrangeiros, mas a partir do momento que estamos nessa nação, começamos a viver de acordo com as leis dessa nação. Mas deixa eu te dizer, porque você quer viver o reino de Deus baseado nas leis e nos pensamentos que você tem, Deus está te dizendo: embaixador, vive de acordo com as regras do seu reino. E você pertence a um reino, meu irmão. Os embaixadores vivem segundo a lei do seu reino, mesmo estando em território estrangeiro. Para o reino de Deus ser manifestado na terra, precisamos viver sobre o controle e sobre o governo do rei, sujeito à sua vontade, compromisso com a sua justiça, dependência diária desse rei. Mas o problema é que hoje muitos querem o reino que se eu viver eu vou ter bênçãos, que se eu viver eu vou alcançar coisas. Mas outros estão vivendo o reino, mas não querem o rei. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você é embaixador desse reino. Quer viver no reino, mas não quer o rei. Querem o poder, mas não o senhorio. Querem a bênção, mas não o governo. E Jesus continua a ensinar. E Ele fala que seja feita a tua vontade. E como eu disse a você no início, isso não era só um ensino de uma oração, mas Jesus estava nos deixando a mentalidade do reino. E Ele diz que seja feita a tua vontade. No reino de Deus, a vontade do rei, ela é suprema. Jesus, Ele nos ensina isso na prática. Ele vai dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento de luta, Ele diz: Senhor,
Se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu que ele era embaixador de um reino e que a vontade de um rei é lei suprema. A mentalidade do reino não é eu quero, Senhor me dá, mas a mentalidade do reino, Jesus estava nos ensinando que seja feita a tua vontade, Senhor. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que seja feita a vontade do Senhor sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida amorosa, sobre os seus estudos. Que paremos de pedir que seja feita a minha vontade e que começamos a declarar: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Que seja feita a tua vontade. Teremos que ter esse coração do reino. E o coração do reino não é: Senhor, eu quero a minha vontade. Não, é o coração do reino. Eu abro o controle, Senhor. Eu confio na tua soberania. Eu me rendo à tua direção. E deixa eu te falar, a obediência ela não é perca. Pelo contrário, meu irmão, a obediência ela é aliança com Deus. Quando você e eu obedecem, a gente não está perdendo, a gente está fazendo uma aliança. E Deus está te dizendo assim, ó: mesmo se der errado, eu estou contigo. Mesmo se não abrir vaga, eu estou contigo. Mesmo que o banco não libere, eu estou contigo. Oh, meu irmão, confiança não é perder, é aliança com o rei. O reino só vem quando eu e você começam a pensar com a mentalidade do reino. Que paremos de pensar com a mentalidade da terra e começamos a pensar com a mentalidade do reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Que seja feita a tua vontade, Senhor, mesmo se eu perder, mesmo se não der certo, mesmo se a porta não abrir, que seja feita a tua vontade, exatamente na terra como ela é no céu. Jesus estava nos ensinando a ter a mentalidade do reino, o coração do reino. O reino de Deus só é estabelecido na terra quando existem corações rendidos. E Ele continua poderosamente a nos ensinar. No versículo 11 o Senhor diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando eu e você caminhamos com a mentalidade do reino, não é a vontade nossa, mas é que seja feita a nossa vontade. E logo depois Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele estava dizendo assim: Senhor, a minha dependência contigo não é uma dependência de altos e baixos, é uma dependência diária. Quando Deus ele declara pão nosso de cada dia tem uma fração de hora, uma fração de tempo. Quando o Senhor declara o pão nosso de cada dia, Ele está dizendo assim: Senhor, a minha dependência diária é o Senhor. A minha dependência diária é o Senhor. Deixa eu te falar, no reino de Deus não há independência, mas no reino de Deus há dependência total ao Rei. Jesus declara o pão nosso de cada dia. Deixa eu te dizer, não é o de todo mês, não é o de todo ano. Isso fala sobre confiança constante, fé viva e relacionamento diário. E deixa eu te falar, o reino, ele não é sustentado por recursos humanos, mas pela provisão diária de Deus. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dais hoje,
Ele está dizendo assim: eu não dependo das circunstâncias do mundo, eu não dependo de alguém que vai trazer para mim o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Ele estava orando ao Senhor dizendo assim: Senhor, a minha dependência não está nas coisas externas, mas a minha dependência está no reino, está no Rei. Deixa eu te falar, a sua dependência diária não está no seu trabalho, meu irmão. Porque quem abençoa esse trabalho, e quem abençoa e quem te abençoa para que você levante todos os dias é o Senhor Jesus. A tua bênção não está no documento que você tanto quer, a tua bênção está no reino de Deus. Porque o reino dele tem que ser estabelecido sobre a minha e a sua vida. Dependência diária é a mentalidade do reino. Jesus estava nos ensinando que o sustento ele não vem por recursos humanos, mas pela provisão divina. A palavra diz que o povo caminhava no deserto, e todos os dias o Senhor derramava sobre eles o maná diário. Mas o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar. Por quê? Porque o povo estava caminhando no deserto, e outrora o povo confiava, outrora o povo esquecia que vinha de um reino, que tinha uma palavra. Talvez você possa estar andando assim, vivendo os seus dias. Tal hora você confia, tal hora você depende, tal hora você crê, mas dado momento você passa a não acreditar, a murmurar, a esquecer. Deus está te dizendo nessa noite: meu querido, o recurso ele não vem por aquilo que você pensa, mas o recurso na tua vida é divino. Sou eu que abro porta, sou eu que fecho porta. Eu ainda tenho controle sobre tudo. Por algum momento, por alguma fração de tempo, a igreja do Senhor não pode esquecer: Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Que a sua palavra declara que todos os dias ele derramava um maná sobre o povo. Ele não mudou, mas a igreja tem andado como se ele tivesse mudado. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu não mudei, a minha palavra é imutável, o meu reino jamais será abalado. Passarão terra e céu, mas a minha palavra há de se cumprir. O reino dele não será abalado. A sua palavra não volta vazia. Todos os dias era um maná diário sobre aquele povo. Só para continuar, no 12 ele vai continuar falando: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como eu falei para você, Jesus não estava só nos ensinando a orar, mas Ele estava nos ensinando a mentalidade do reino. E sabe qual é a moeda de troca no reino de Deus? Perdão. Senhor, nos perdoa, assim como nós perdoamos. A moeda de troca do reino é perdão. Deixa eu te falar, quer viver o reino estabelecido sobre a sua casa? Começa a perdoar teu filho, teu marido, começa a perdoar tua mãe, começa a perdoar quem te magoou, começa a perdoar aquela pessoa do trabalho que te feriu. Porque você pertence ao reino, e sobre esse reino há uma palavra, sobre esse reino há um decreto, sobre esse reino há um rei. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
Deixa eu te falar, no reino em que eu e você somos embaixadores, não há espaço para rancor, não há espaço para vingança ou para orgulho. O perdão é a cultura do reino de Deus, é o que nos faz mais parecido com o rei. A palavra do Senhor diz que enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto ele estava no madeiro sofrendo por mim, por você, ele ora ao Pai e diz assim: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O perdão é a moeda do reino. Quem foi perdoado deve se tornar um canal de perdão. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E para acabar, eu quero, quando ele declara assim na terra como no céu, eu deixei para o final. Isso é uma frase profética. Jesus estava orando e dizendo assim: Senhor, como é no céu, seja aqui na terra. É uma declaração profética. Jesus estava dizendo assim, ó: o céu é o modelo, a terra é o campo. O reino de Deus vem quando a vontade de Deus é feita, quando a justiça do reino é praticada, quando a presença do rei é manifesta. E o Senhor te trouxe aqui para escutar essa palavra, meu irmão. Deixa eu te dizer, Deus tem esse reino para que você viva aqui na terra. Deus, Ele quer transformar ambientes através dos seus filhos, através da sua casa, através do seu casamento. Deus quer estabelecer o reino dEle através da tua vida, naquele trabalho. Deus quer estabelecer o reino dEle através daquele perdão, que você vai mandar mensagem hoje, dizer assim: eu participo, eu pertenço de um reino que não leva rancor. Deus quer usar a tua vida para estabelecer o reino dEle, assim na terra como Ele é no céu. Deus quer transformar ambientes através de você. E eu quero declarar sobre a sua vida: assim na terra como Ele é no céu. Assim na terra como é no céu na tua casa. Assim na terra como é no céu nas tuas finanças. Assim na terra como é no céu no teu trabalho. Assim na terra como é no céu no teu casamento. Assim na terra como é no céu na tua vida pessoal. Assim na terra como é no céu na tua saúde. Porque você faz parte de um reino, e esse reino é manifestado através da sua vida. Fica de pé no teu lugar. O Senhor quer manifestar o reino dEle através da sua vida. Deixa eu te dizer, onde você for, o reino de Deus, Ele vai com você. Mas para que o reino de Deus seja manifestado, você precisa se submeter ao rei. Você precisa dizer: Santo Espírito, eu quero que o teu reino seja estabelecido em mim. Primeiro você tem que pedir a Deus que o reino dEle seja estabelecido na tua vida, para que depois Ele seja estabelecido através da sua vida. Muitas das vezes buscamos a perfeição de quem vive conosco. Ah, mas você tem que ser assim, você tem que caminhar assim. Mas a partir de hoje você vai dizer: Senhor, estabelece logo em mim, para que depois a partir de mim o Senhor estabeleça na minha casa, ganhe a minha parentela, ganhe os meus amigos. E deixa eu te falar, o reino de Deus não é algo que virá só apenas no futuro. Ele virá, Ele buscará a sua igreja para morar nos céus.
Mas deixa eu te falar, Ele já começou dentro de você a partir do momento que você aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Então, se você já aceitou o Senhor como único e suficiente, o reino dele já está estabelecido dentro de você. O reino dele já está estabelecido. E cada vez que um filho de Deus se levanta em obediência, o reino avança. Cada vez que perdoamos, o reino se manifesta. E cada vez que confiamos, o reino cresce. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração sobre você. Pai, eu quero declarar nessa noite que o teu reino venha sobre nós. Que o teu reino venha sobre cada lar. Que o teu reino venha sobre cada trabalho. Que o teu reino venha, Senhor, sobre a tua igreja. Que o teu reino venha sobre Portugal. Que o teu reino venha sobre a terra, exatamente como ele é no céu. Vamos, meu irmão, comece a dizer a ele: Senhor, que o teu reino seja estabelecido. Nessa noite eu não poderia deixar de dar duas oportunidades. Talvez você tenha chegado nesse culto e nunca tenha tido a chance de aceitar esse Deus como seu único, suficiente Salvador. Mas Ele te convida nessa noite. Você faz parte de um reino, e esse reino já é real no céu, e Ele quer estabelecer aqui na terra através da sua vida. Então, se você nunca teve a chance de dizer sim ao Senhor Jesus, e nessa noite o Senhor Jesus tocou o teu coração, levanta a tua mão direita bem alto. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Ou você já participou desse reino, mas em algum momento você se desviou, você se afastou da vontade do Senhor Jesus, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu ainda conto com você. E você quer voltar para a casa do Senhor, também levanta a sua mão. Deixa eu te conhecer, não saia daqui sem fazer essa aliança com o Senhor Jesus. Talvez você nunca tenha tido a chance de dizer sim, ou até já aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas estava afastado. Não estava confiando mais nesse Rei. E o Senhor Jesus te trouxe aqui para você voltar para a casa dEle, para o governo dEle, porque você é embaixador desse reino. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão direita. Deixa eu te conhecer, deixa eu orar por você nessa noite. Não saia sem dizer assim: Senhor, estabelece o teu reino na minha vida. Eu não quero mais viver de acordo com as minhas vontades, mas eu quero viver de acordo com as vontades do teu reino. Oh, teu é o reino, Jesus.
não existe ninguém. Quero orar por você nessa noite, mas não pare de buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele tem um reino para estabelecer aqui na terra, exatamente como Ele é no céu, através da sua vida. Aleluia. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça, Senhor, porque o teu reino, Ele é estabelecido aqui na terra, exatamente como Ele é no céu, através das nossas vidas. E Senhor, eu me coloco, Senhor, à tua disposição, seja feita a tua vontade, Pai. Pai, muito obrigado por esse culto, nos leve em paz, Senhor, para as nossas casas, em segurança, que seja uma continuação de semana poderosa debaixo da tua graça, Pai. Oh, Espírito Santo, que durante essa semana ainda nós possamos viver realidades do teu reino, manifesta em nós e através de nós as maravilhas do teu reino, Pai. Que pessoas sejam alcançadas, que portas sejam abertas, Senhor, que milagres aconteçam em nós e através de nós. Pai, nós te damos graça por todos os cultos que vão acontecer, Senhor, na sexta-feira, nos finais de semana, o culto da melhor idade, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por todos os cultos de domingo de celebração. Que a tua glória seja manifesta, que o teu reino seja estabelecido em cada um desses cultos, em nós e através de nós. Pai, nós te damos graça pela tua presença e o teu poder, Senhor. Como é bom viver nos teus átrios, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, nos despede em paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, a sua casa, vá com Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, glorifique a Ele, aleluia. Você de casa, Deus abençoe você, meu querido. Partilhe essa palavra para abençoar a vida de outras pessoas. Esperamos aqui no nosso